Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como funciona o formato JPEG, numa grande quantidade de detalhes. Esse vídeo vai ser longo, pode esperar por isso, mas eu vou deixar na descrição do vídeo os pontos onde eu falo de cada uma das etapas do processo, para que caso no futuro você venha a consultar e a entender melhor apenas uma dessas etapas, você pode fazer isso. Esse vídeo não vai ter edição e ele vai ser uma enorme aula do começo ao fim. Eu espero que eu consiga elucidar com vocês diversos aspectos a respeito desse formato. E muitos dos aspectos que nós vamos estudar aqui nesse formato, eles acabam sendo úteis não só para outros formatos de imagem, como também para vídeo. Vídeo aborda boa parte dos conceitos que a gente vai falar aqui, mas com outros conceitos que são inerentes a vídeo. Pois bem, o formato JPEG é um formato bastante antigo já, hoje, aqui em 2020, ele já tem aí, já está completando seus 28 anos praticamente, se você for considerar a primeira especificação do formato. Por quê? Esse formato é desenvolvido por um grupo de mesmo nome, né? Em inglês americano eles chamam de JPEG, que significa Joint Photographic Experts Group, ou seja, o grupo dos que se juntaram dos especialistas em fotografia, por assim dizer. E o próprio nome já denuncia um pouco do que a gente espera desse formato. Esse é um formato voltado para imagens fotográficas, imagens que saem de câmeras digitais, imagens do mundo real, por assim dizer. Que são imagens bastante diferentes das imagens sintéticas, né, normalmente geradas por computador, que tem algumas características diferentes, das quais a gente vai falar aqui, e é crucial que todos vocês entendam isso. Ele foi padronizado, como eu falei, pelo grupo ITUT em setembro de 92 e depois, posteriormente, um ano e pouco depois, em 1994, ele foi padronizado também por a conhecida entidade ISO. O JPEG definiu a sintaxe, o conjunto de requisitos e guias para a implementação de um grande número de algoritmos, tanto de codificação quanto de decodificação, e voltados para a compressão de imagens do tipo full color. Imagens full color, normalmente a gente fala assim quando está se referindo a imagens de 24 bits por pixel, ou seja, 8 bits por canal, o que dá aí os seus 16 milhões e poucas cores, ou imagens em grayscale, imagens em escala de cinza, na qual eu tenho até 256 níveis de cinza, ou seja, eu tenho 8 bits por canal e eu só tenho um canal, que é o canal de escala de cinza, ok? Para cenas do mundo real, como eu expliquei. A aplicabilidade dele, normalmente, ele não compete com o formato GIF, que o formato GIF é um formato de compressão sem perdas e com 8 bits por pixel apenas, então eu tenho uma quantidade limitada de cores, coisa que o JPEG não tem, né? O JPEG ele aborda uma ampla gama de cores. E ele não compete exatamente com o PNG, porque o PNG, apesar de suportar as mesmas quantidades de cores que o JPEG, na verdade ele suporta até mais, ele não compete porque ele é um formato de compressão sem perdas. Tudo bem? O formato JPEG, como eu já falei, ele é um formato lossy e por mais que vocês possam ouvir aí em alguns lugares de que ele poderia, em tese, na qualidade máxima, ser lossless, isso não é verdade, ok? Mesmo nos programas que nós temos hoje de manipulação, né, de geração de imagens em JPEG, mesmo você colocando na qualidade máxima, saiba que vocês sempre terão perdas, mesmo que essas perdas de informação sejam pouco perceptíveis ou até imperceptíveis à visão humana. E como é que a gente controla o fator de compressão ali, né? Tem múltiplas formas de fazer isso. Normalmente, como nós vamos falar mais à frente, nós temos um fator de qualidade que pode ir de 0 a 10, 0 a 12, como é o caso do Photoshop. Ou quando você quer fazer ajustes mais finos, por assim dizer, no fator de compressão, ele pode ter uma escala maior, que é uma escala que vai de 0 a 100. Mas isso não é regra. Cada programa, existem esses dois formatos, essas duas formas de ajustar o parâmetro Q, e cada programa vai te dar aí uma forma de fazer isso. Às vezes, em algumas câmeras digitais, por exemplo, você não tem um fator numérico, você tem um nome, né? Você chama de qualidade super fina, fina e normal, ou baixa qualidade, ou qualquer coisa assim. Mas eu quero que vocês entendam que tudo isso está atrelado ao fator de qualidade e nós vamos ver que isso vai acabar gerando as matrizes de quantização que serão usadas no formato. Lá mais à frente a gente vai ver isso, né?
E aí é fato, quanto menor o fator de qualidade, mais informação é jogado fora, menor é o tamanho do arquivo. Se a qualidade de fato vai diminuir em relação ao que você está vendo, vai depender muito do tipo de imagem e do espectador em questão. O descarte de informação ele é sempre seletivo, como eu falei, ele começa atingindo principalmente as informações que têm pouca relevância ao sistema visual humano, e elas se dividem basicamente, de modo informal, em duas grandes áreas. Variações sutis de cores em pixels adjacentes, ou seja, pixels próximos uns dos outros, e em detalhes muito finos da imagem, né? Especialmente em região que contém uma grande quantidade de informação. Normalmente o cérebro humano tende a abreviar aquilo que ele está vendo ali, né? O processamento daquilo que ele está vendo. Eu vou dar exemplos futuramente para mostrar isso melhor para vocês. Então se concentrem aí. Variações sutis de cor e muitos detalhes em determinadas regiões, ok? Ele é adequado, novamente eu repito, eu vou falar isso mais uma vez com vocês, para imagens fotográficas, imagens que tendem a apresentar tons contínuos. A gente até definiu isso antes já, né? Imagem de tons contínuos. O que seria imagem de tons contínuos ao invés de imagem de tons discretos? Imagens do mundo real geralmente não têm bordas muito presenciáveis e as cores variam de maneira sutil, ok? Pelo menos para nossa visão, né? Para a visão que nós temos do mundo. E nesse tipo de imagem, quando você aplica o JPEG, geralmente você consegue uma razão de compressão na ordem de 20:1 sem perdas significativas. Ou seja, você tem uma imagem, um arquivo, na verdade, no fim das contas, que ele pode ter aí mais ou menos 5, 6, 7% do tamanho original e o tamanho original sem compressão. E ainda assim ter uma qualidade indistinguível do original a uma visão rápida ou até uma visão detalhada da coisa. Okay? Isso depende muito do tipo de imagem e do compressor que está sendo utilizado. Ele é inadequado para imagens que apresentam grandes variações bruscas de cores, especialmente em bordas muito acentuadas, desenho à caneta, documentos de texto. E nesses casos acontece um negócio muito curioso. Além do JPEG não comprimir bem, ou seja, ele vai acabar gerando arquivos maiores do que você obteria se você usasse PNG ou mesmo GIF, ele vai apresentar normalmente artefatos que são distorções na imagem, são distorções bastante visíveis. Ou seja, o resumo da história, se o JPEG for aplicado a determinadas categorias de imagens para as quais ele foi construído, ok, geralmente tudo ok. Apesar de, como nós já mostramos em áudio, né, você ter aí alguns killer samples, ou seja, você ter algumas imagens que desafiam o algoritmo, né, e mesmo colocando um fator de compressão mínimo, ou seja, uma qualidade máxima, ainda assim você pode ver algumas distorções. Mas normalmente isso não é a regra, ok? Então tenha isso aí em mente. A motivação do algoritmo se dá nessa discussão que nós colocamos, né? Em imagens fotográficas, ou seja, imagens de tons contínuos. Normalmente quando eu pego uma área pequena, especialmente em imagens de maior resolução, quando eu pego uma região pequena, e essa região pequena tem uma dimensão, 8x8 pixels, e isso é padrão do JPEG. Outros formatos que vieram depois dele permitem uma variação dessa área, mas o JPEG ele é categórico. Ele divide a imagem em blocos, que nós vamos chamar de macroblocos, de 8x8 pixels. E ele faz a análise em cada um desses macroblocos. Nas imagens do mundo real, em regiões pequenas, 8x8, eu tenho geralmente pouca variação nessa região, especialmente quando a gente está falando de variação de cor, como nós vamos ver aqui. E aí então eu coloco de maneira extremamente resumida, né, um passo a passo de como funciona o algoritmo do JPEG. A primeira coisa que ele faz, nós vamos estudar em detalhes cada uma dessas etapas, nós vamos falar de um todo para vocês saberem do que a gente está falando. A primeira coisa que o JPEG faz é separar completamente as informações de luminosidade das informações de cor. Ele parte do modelo de representação de imagens chamado RGB, na qual eu tenho 3 canais, Red, Green e Blue, que são os 3 canais onde eu tenho as tonalidades de azul, as tonalidades de verde e as tonalidades de vermelho.
Esse modelo é um modelo baseado em cor, 3 canais de cor. Mas existe, como você já aprendeu anteriormente, um outro modelo, que é o modelo que ele utiliza, que é o YCBCR. E o que o modelo YCBCR faz? Ele separa, ele converte esses 3 canais para um canal de luminosidade e 2 outros canais de cor. Okay? Então ele separa a imagem em 2 canais de cor e um canal de luminosidade, que representa a visão em preto e branco, digamos assim, da imagem. E aí, como segunda etapa, uma vez que ele fez essa separação, ele vai descartar, e eu digo geralmente porque é possível desabilitar esse descarte, apesar de não ser muito comum. Normalmente quando você salva em JPEG, ele faz esse descarte. Ele vai descartar uma grande quantidade de informação de cor através de um processo que a gente pode chamar de downsampling ou subsampling. Significa a mesma coisa, ok? O processo só afeta os canais de cor, não afeta nesse ponto o canal de luminosidade. Aí, feito isso, ele vai dividir a imagem em macroblocos de 8 por 8 pixels e vai processar cada um desses macroblocos independentemente. Ele vai pegar cada um desses macroblocos, vai converter as informações de espaço, que são essencialmente pixels, para informações de frequência, que são os coeficientes da transformada DCT, que é uma transformada que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje. E ele faz isso para cada um dos macroblocos até ele completar a imagem toda. Depois de feito aplicada, né, a DCT em cada um desses macroblocos, ele vai descartar seletivamente as informações de alta frequência, ao mesmo tempo que vai tentar preservar pelo menos parcialmente, as informações de baixa frequência. Esse processo é chamado de quantização, e a ideia de alta frequência e baixa frequência no que diz respeito à imagem vai ficar mais claro um pouco mais à frente. Depois que ele fez esse descarte seletivo de informação, preservando um pouco mais as informações de baixa frequência e descartando mais aquelas de alta frequência, ele vai reorganizar os dados que sobraram para agrupar as grandes quantidades de zero ou valores muito próximos de zero que nós vamos ver que vão acabar acontecendo pelo processo que ele acabou de aplicar anteriormente, que é o processo de quantização. Uma vez feito isso, a stream resultante ele vai comprimir de maneira lossless com o algoritmo de Huffman. Apesar do formato JPEG dizer que é possível utilizar a codificação aritmética, eu nunca vi ela sendo utilizada por razões de patente, direitos de intelectuais e mais uma série de outras coisas que aconteceram na época. Então, a maioria dos casos, ou todos os casos que eu já vi, usam o algoritmo de Huffman. E aí esse algoritmo de Huffman vai ser aplicado a esses dados resultantes, e esse algoritmo é um algoritmo inerentemente lossless. Mas é fato que eu já descartei uma grande quantidade de informação antes, o que me caracterizou o formato como lossy, ok? Esses arquivos, esses conjuntos de dados são guardados num padrão que o próprio JPEG definiu também, que é um padrão chamado JFIF, ou JPEG File Interchange Format, ou formato intercambiável de arquivos JPEG. A curiosidade é que o padrão JFIF de organização pode ser utilizado se você, por exemplo, vir a criar um outro formato de imagem e quiser guardar nesse padrão de organização, que é uma espécie de container JFIF, você também pode fazer. Bom, vamos estudar então cada uma das etapas, passo a passo, e os conceitos necessários a cada uma delas eu vou falar dentro das próprias etapas, mas nunca se percam em relação àquilo que a gente está falando, né? Que a gente está mostrando aqui, que é a etapa que a gente se encontra. Vai ser exaustivo, vão ter muitos detalhes e talvez você tenha que rever a minha explicação mais de uma vez. Esse vídeo não tem edição e eu vou tomar água. A primeira coisa que a gente vai fazer é a conversão do espaço de cor, como eu falei. E por que a gente está fazendo essa conversão? Porque a visão humana trata diferente a luminância, ou seja, a informação de luminosidade da imagem. Lembra lá as células da nossa visão, os bastonetes, que trabalham com variação de luz? É como se elas enxergassem o mundo em preto e branco, né? O que é mais claro e o que é mais escuro. E aqui nesse caso, essa informação, através de uma transformação matemática, vai gerar o canal de luminância, o canal Y. E as informações de cor vão ser guardadas em 2 outros canais, que são os canais CB e CR.
Aí você fala assim, nossa professor, mas 2 canais de cor só eu consigo gerar, eu não precisaria de 3 componentes de cor? Pois é, mas com o CB, CR e o Y eu consigo restaurar os canais RGB depois, a transformação é inversível. Então ele vai pegar, vai transformar esses 3 canais de cor RGB em um canal de luminância e 2 canais de crominância. Nome estranho, né? Mas são 2 canais de cor, CB e CR. CB é a variação das cores relativas ao blue e a variação de cores relativas ao red quando você trabalha com o plano de corte ali do CB e CR. Se você tem dúvidas a respeito de modelos de cor, você vai ter que voltar lá para estudar modelos de cor. Por enquanto, eu só preciso de vocês aqui da motivação para o uso do CB e CR. E essa transformação, como eu já disse, ela vai isolar completamente as informações de iluminação, as informações de brilho, das informações de cor numa imagem. Eu falo toda hora sinônimos, iluminação, brilho, luminância, para você ficar atento ao nome que eu estou dando, né? Esses diferentes nomes como representando basicamente a mesma coisa. Então é de propósito esses nomes diferentes para você se acostumar. Experimentalmente, é possível a gente perceber que a visão humana ela tolera bastante a perda de informação de cor. Se você acha que você enxerga cores muito bem, você está muito enganado e eu posso provar isso para você. Mas as informações de brilho, se a gente varia, mesmo que levemente, o ser humano vai perceber com muita tranquilidade. Ou seja, somos bastante insensíveis, ou não é bastante insensíveis, mas a gente tolera, a gente não liga muito, a gente não percebe muito variações pequenas ou até mesmo grandes em canais de cor, mas em luminosidade a gente percebe sim. Daí, nas etapas seguintes da compressão, como eu tenho separado as informações de cor das informações de luminosidade, 2 canais de cor, um canal de luminosidade, eu posso tratar o canal Y de um jeito e tratar os canais CB e CR de outra forma. Normalmente o que eu aplico a CB eu também aplico a CR, mas o que eu aplico a esses 2 canais geralmente é de uma forma diferente do tratamento que eu dou ao canal Y. Eu tento, né, preservar ele um pouco mais. E aí aqui tem um desenho, né? Esse desenho já apareceu antes para vocês, mas basicamente uma imagem colorida, se a gente for falar em RGB, ela teria aí as 3 componentes, né? Red, Green, Blue, e a partir de uma transformação eu consigo gerar os canais Y, CB e CR. Essa transformação não gera informação nova, ela tem exatamente a mesma quantidade de informação. Se eu tenho 3 canais, eu vou ter 3 canais aqui com a mesma quantidade de elementos, ok? É comum a gente representar o canal que representa as informações do canal vermelho, por exemplo, em tons vermelhos, o verde em tons verdes, azul em tons azuis. Mas na verdade, no fim das contas, quando eu olho para as matrizes que representam red, green, blue, elas não têm cor, por assim dizer. Elas representam o quanto daquela cor está presente naquele pixel ali. Então, por exemplo, se eu digo que se eu olho para isso daqui de maneira matricial, né, de maneira matemática, e eu vejo que ele tem 0, por exemplo, neste ponto aqui da imagem, no canal red, quer dizer que eu, para aquele pixel em questão, não tenho a contribuição da cor 0. Se eu tenho 255, quer dizer que eu tenho realmente uma contribuição, a contribuição máxima da cor vermelha para a formação daquele pixel. Mas a rigor, por assim dizer, são 3 imagens em escala de cinza, se é que você me entende. Quando eu percebo em escala de cinza, eu percebo de 0 a 255, onde 255 seria o máximo e 0 seria o mínimo, seria o preto e outro seria o branco. Quando vocês forem olhar em determinados softwares, né, isso daí ele pode mostrar RGB na forma colorida, né, por assim dizer, mas quando você quer fazer determinadas alterações mais sutis nesses canais, é muito mais fácil você pedir para o software mostrar os canais não de maneira colorida, mas mostrar em escala de cinza realmente. Porque a gente enxerga melhor luminosidade do que cor, lembra? Enfim, a mesma coisa que eu falei aqui se aplica ao YCBCR. O Y, né, a gente avalia ele em escala de cinza mesmo, mas eu quero que vocês vejam, CB e CR, apesar de eles estarem coloridos aqui por efeito de ilustração, eles são também informação 0 a 255, escala de cinza, essencialmente. Tá aqui só por curiosidade, não precisa memorizar de forma alguma, né? Qual é a matriz que faz a conversão de RGB para YCBCR. Existe a matriz oposta também, que eu não estou mostrando aqui.
Eu falo de matriz porque eu estou vendo esse sisteminha de 3 equações, 3 variáveis, na forma de um vetor, né? Matriz aqui, 3 por 3 e vetor. Produto aí de matrizes, né? Linha vezes coluna, lembra lá? Álgebra linear? Pois é, ela serve para muita coisa. Bom, agora o que acontece? Eu tenho o canal Y separado dos canais CB e CR. Deixa o canal Y de lado, não vou mexer nele agora, eu vou mexer apenas nos canais CB e CR por um processo extremamente simples, mas muito importante, que é um processo de downsampling ou subsampling nesses canais. Downsampling ou subsampling é um processo de amostragem dos canais de cor. Essa amostragem tem a ver com descarte de informação e existem várias formas de fazer isso. Eu posso descartar metade dos canais de cor, eu posso descartar, permanecer apenas com 1/4 dos canais de cor, ou seja, eu descarto 3/4, ou eu posso permanecer com 1/8 só dos canais de cor e permanecer, portanto, jogar fora os 7/8 dos canais de cor. E aí aqui, se você não entendeu isso, separa, faz uns desenhos, faz umas continhas. Pensa, você tinha você tem, na verdade, nesse caso, né, 3 canais, Y, CB e CR. Y, sozinho, representa 1/3 das informações totais da imagem. E aí eu faço as alterações apenas em CB e CR. E aí só para você entender o tanto que eu estou descartando de informação nesse momento, se eu faço um descarte na qual eu mantenho metade apenas de cada canal de cor, no fim das contas eu vou ter 2/3 da imagem original. Tenta imaginar 3 canais, eu divido aqui no meio, divido o outro no meio, e aí eu fico com metade desse, é como se essa metade viesse para cá, né? E aí eu fico então com 2/3, eu joguei 1/3 da informação fora. Não conseguiu? Volta e tenta entender de novo. Se a gente fizer reter apenas 1/4 da informação de cor, é como se eu tivesse dividido cada canal de cor em 4 partes e ficasse com uma parte só. E aí, ao fazer isso, é como se eu pegasse uma parte de um canal, uma parte de outra. É como se eu tivesse o quê? A retenção de apenas metade da informação inicial da imagem, dos dados da imagem, e eu descartaria depois metade, já metade dos dados originais da imagem vão embora. E pode parecer estranho, mas se eu mantiver, é o tipo de downsampling mais agressivo e mais incomum, se eu mantiver apenas 1/8 de cada canal de cor, nós vamos ter apenas 5/12 dos dados originais da imagem, que dá aproximadamente 42% só, e eu vou descartar todo o restante, ou seja, eu joguei fora mais da metade da informação original da imagem. E é impressionante como nós tendemos a nem ligar muito para isso. É tipo o processo de cozinhar sapo, né? Como a gente já falou antes, essa ilustração, que é um mito, diga-se de passagem. O processo de descarte ele é feito por amostragem, e nessa amostragem eu posso, por exemplo, pegar um valor e descartar outro, então pego um, pulo outro, pego um, pulo outro, pego um, pulo outro. Ou eu posso fazer uma média, se eu quiser ter um descarte um pouco mais condizente com a realidade, vamos dizer assim. Se eu fizer uma média entre dois valores adjacentes, eu pego sua média, então é como se eu tivesse um em dois, ou seja, eu pego um e descarto o outro. Ou eu posso fazer, como eu falei, né? Pego, ao invés de 4 ali, eu pego um só, ou seja, eu mantenho só 1/4 dos dados originais, descarto todo o restante, ou então eu faço a média dos 4 se eu estiver trabalhando com média. Independente disso, eu vou ter descarte da mesma forma, se eu optar por fazer média ou se eu optar por fazer simplesmente um processo de descarte, né? De jogar fora. E por que a gente está fazendo isso? Porque nós, seres humanos, somos muito mais sensíveis à luminância do que à cor. Então a gente pode, sem maiores perdas visuais, jogar fora boa parte da informação de cor de uma imagem que a gente não vai perceber isso muito bem. Lembra que a gente está tentando fazer compressão, e a compressão com perdas, né, para diminuir bastante. Essa é, de fato, a primeira operação lossy, com perdas, que eu faço na imagem, exceto se eu aplicar um modo que vai ficar claro mais para frente agora, de que é o modo 444. Quando a gente diz que o downsampling foi feito no modo 444, ou a imagem está no modo 444, na verdade a gente está dizendo que não foi aplicado o downsampling, tá bom? É uma questão de notação.
E por falar em notação, existem... Aí aqui é um ponto complicado, tá bom, galera? Essa parte do vídeo eu vou tentar descrever da melhor forma possível, mas é um aspecto bastante complicado para quem nunca viu o assunto. Tem um artigo muito bom, que é um artigo referenciado no mundo inteiro, em inglês, evidentemente. É um artigo de 15 páginas só sobre esse assunto. Se vocês quiserem, passo aí para vocês. Mas vamos lá para a minha explicação. Existem várias notações para a gente fazer esse processo de downsampling. Okay? Uma notação bem conhecida, e particularmente foi uma das primeiras que eu aprendi e a que eu mais gosto, por assim dizer, é uma notação chamada JAB. E ela representa a forma como, o esquema como eu faço o descarte de informação de cor, ou meu downsampling, ou subsampling, que é a mesma coisa, na forma de 3 números inteiros, J, A, B, separados por 2 pontos. E o que significa isso? Significa dizer que eu parto de uma região conceitual, é uma definição só para descrever a notação. Essa região conceitual é uma matriz de tamanho 2 por J, ou seja, 2 linhas por J colunas. E eu já aviso de imediato, J normalmente é o valor 4. Então, para mostrar como que eu estou fazendo o descarte de informação aqui, nesse caso, que é só para informação de cor, eu parto dessa matriz de 2 linhas por 4 colunas, ou seja, ela tem 8 elementos. Então o J se refere a 4, ok? Que é o número de colunas. E vai ser, nós só vamos usar o valor 4. E 2 é sempre 2 mesmo, de 2 linhas. E quem é A, quem é B? A se refere ao número de amostras que eu vou manter na primeira linha dessa região conceitual. E B é o número de amostras ou de valores que eu vou manter na segunda linha dessa região conceitual. E lembra, eu só estou mexendo nos canais de cor, CB e CR. Eu nunca faço downsampling nos canais de luminância, no canal Y. A menos que eu queira fazer um resize da imagem de fato, né? Eu quero redimensionar a imagem para baixo. Aí sim eu vou fazer, mas não pelo processo de compressão, mas sim porque eu quero diminuir a resolução da imagem. Essa notação JB que nós vamos usar aqui para descrever o JPEG, ela também vai ser usada lá para vídeo depois, então é vital que você aprenda nesse ponto. Existem várias possibilidades de fazer esse descarte e várias possibilidades, portanto, para essa notação JAB. As mais comuns, como eu falei, são 444, e como é que eu leio isso? Da região, coloquei assim entre aspas para ser didático, da região conceitual 2 por 4, 2 linhas, 4 colunas. Então, o primeiro J aqui, ó, por isso que eu falei que ele vai ser sempre 4, ele determina quantas colunas existem na região conceitual. Da região conceitual 2 por 4, 4 valores são mantidos na primeira linha e 4 valores são mantidos na segunda linha, ou seja, não houve alteração. É assim que eu leio o formato 444. E o 442 significa o quê? Significa que da região conceitual 2 por 4, 2 valores são mantidos na primeira linha e 2 valores são mantidos na segunda linha. Ou seja, metade das colunas de cada canal de cor foi descartada. Ao descartar metade das colunas de cada canal de cor, eu tenho, na verdade, metade da minha resolução horizontal. Porque, veja, a imagem é formada por múltiplas colunas e múltiplas linhas, ok? Se eu descarto colunas, eu estou reduzindo a minha resolução horizontal. Se eu descarto linhas, eu estou reduzindo a minha resolução vertical. São coisas opostas, mas nós estamos falando da mesma coisa. Então, 442 é da região conceitual 2 por 4, 2 valores são mantidos na primeira linha, 2 valores são mantidos na segunda linha. Isso significa que metade das colunas de cada canal está sendo jogado fora, ou seja, eu reduzo pela metade a minha resolução horizontal, e eu posso fazer o contrário também, mas isso é mais incomum e não me pergunte o porquê agora. No padrão de descarte, né, 440, eu faço o contrário. Eu, da região conceitual de 2 linhas por 4 colunas, eu mantenho 4 elementos na primeira linha e nenhum na segunda. Ou seja, eu estou descartando metade das linhas dos canais de cor e com isso eu acabo perdendo metade da resolução vertical. Esse é o modo 440. O modo 420
é um modo mais agressivo, né, do que o 422, e o que ele faz? Da região conceitual de 2 linhas por 4 colunas, 2 valores são mantidos na primeira linha e 0 valores são mantidos na segunda. Ou seja, eu estou fazendo downsampling tanto na vertical quanto na horizontal. Perceba, apenas 1/4 da informação de cor é mantida nesse caso. Aqui tem um desenho mostrando como seria o 444, o 422, o 420 e o 411, que eu não falei, mas é o mais agressivo, por assim dizer, dentre esses que eu falei. Como é que eu interpreto essa imagem? Essa imagem saiu de um livro que faz parte da referência de vocês, bibliográfica. O círculo em volta seria um pixel que tem a informação de luminosidade, então você percebe que nos 4 esquemas a informação de luminosidade ela é preservada, a informação Y. Essa anotação com a bolinha aqui para a imagem significa que eu tenho um pixel apenas com CB e CR, e aqui eu tenho um pixel com Y, com CB e com CR. E aí está mostrando para vocês que no 444 eu tenho um pixel completo com os 3 canais. No 422 pega a região conceitual aqui, tá vendo? Ó, 4 colunas, 2 linhas. Aí você vai ver que no 422 eu mantive 2 informações de cor na primeira linha, 2 na segunda. Aí se eu junto isso daqui, vocês conseguem perceber com facilidade que eu mantive apenas metade das colunas dos canais de cor, ok? Aqui não está representado o outro, né, que seria o 440, na qual seria isso aqui ao contrário, né? Toma cuidado que a anotação não inverte de um jeito lógico. O 422 é exatamente o inverso do 440, quando eu falo de reter apenas metade da informação de cor em termos de colunas ou reter metade da informação em termos de linhas. Mas sempre fazer em termos de colunas é normalmente o mais comum. E aqui o 420 está representado aqui no meio porque quer dizer que eu pego a média, por assim dizer, né? Mas eu poderia muito bem representar só aqui em cima, é a questão de representação, que eu fico no meio do caminho, por assim dizer. E aqui eu pega a região conceitual, tá vendo? Eu mantenho um da primeira e um da segunda, ou seja, eu só mantenho 1/4 da minha informação de cor e jogo 3/4 fora. Uma outra forma de enxergar isso aqui de maneira coloridinha tá aqui, ó. A gente começa partindo aqui do 444, que não tem, tecnicamente não foi feito downsampling, ok? E basicamente, se eu encontrasse uma imagem desse jeito aqui, tá vendo? Ó, pixels desse jeito, isso aqui é só uma ilustração. Visivelmente você consegue perceber que existe informação de cor e existe informação de luminosidade. Ou seja, se eu decompor isso aqui nos canais de cor em canal de luminosidade, isso aqui é só um exemplo, não quer dizer que tem que alternar desse jeito não, é só para visualizar. Eu teria a informação de luminosidade separada das informações de cor. Então, por exemplo, todas as cores aqui estão com a mesma luminosidade, e quem faz a alteração da luminosidade para gerar, né, os valores originais aqui, é o canal de luminosidade, e eu não mexo em nenhum dos casos. Nesse caso 444, o que aconteceria? Da região conceitual de 4 colunas por 2 linhas, 4 aqui o J vai ser sempre 4, eu mantive 4 valores de cor na primeira linha, que é o A, 4 valores de cor na segunda, não fiz nada. Na nossa sequência, né, que a gente estudou, seria o 422, e o que eu faço no 422? Da região conceitual de 4 colunas por 2 linhas, eu mantive 2 valores na primeira linha e 2 na segunda. Aí aqui, o que acontece? Ele pegou, eu posso pensar em pegar só o azul e descartar o ciano aqui do lado, ou para o nosso exemplo, eu poderia ter pego uma cor intermediária entre esses dois, né? Seria 2 formas diferentes de fazer mesma quantidade de descarte. Aqui ele está pegando só uma cor para ficar mais fácil a visualização. Então ele escreveu esses 2 valores adjacentes aqui como se fosse um só, descartando o outro. É a mesma coisa ele fez aqui, a mesma coisa ele fez aqui, a mesma coisa ele fez aqui. Isso significa dizer que eu não perdi informação, resolução vertical. Perceba que eu ainda tenho os 2 valores de linha, mas eu perdi metade da minha resolução horizontal, ok? E se eu for, na verdade, perder metade da informação
de resolução vertical ao invés da horizontal seria o que eu tinha falado para vocês, que seria o 440. Então perceba aqui que ele fez a simplificação ao longo das linhas e aqui ele fez a simplificação ao longo das colunas. Depois veio os modos mais agressivos, né? Seria o 420, que é análogo, e o 411. Ok? Então, para aqui, tenta entender essa imagem e o que está sendo feito. Antes de continuar. Mas, como o mundo não é definido de uma única forma, né? Por mais que o professor tenha puxado o saco aí da notação JAB, e é uma notação de fato bastante utilizada, existem duas outras notações. E todas duas têm justificativas. A primeira das notações, que está do lado de cá, é uma notação que consegue comprimir bastante a representação de qual está sendo a notação a ser usada, que foi usada para comprimir aquela imagem. Porque presta atenção, o JPEG ele precisa guardar qual foi o esquema de downsampling que foi utilizado, porque na hora de exibir a imagem ele tem que restaurar aquilo ali. Então ele tem que saber o que foi feito, porque senão ele não consegue voltar, né, o processo. E existe essa anotação que eu não vou explicar, mas você consegue entender se você raciocinar um pouquinho mais, que é a notação H1, V1, H2, V2, H3, V3. E o que significa H e V? Significa uma região conceitual de H1 linhas por H1 colunas no primeiro canal, no segundo canal, no terceiro canal. É uma outra notação. Então, por exemplo, na notação 444, eu tenho uma proporção de uma região no primeiro canal que é de 1 por 1, ela vai ser de 1 por 1 no segundo canal e de 1 por 1 no terceiro canal também. Já aqui, por exemplo, uma região que seria de duas linhas por uma coluna no primeiro canal vai se transformar em uma linha, uma coluna, outra uma coluna nos outros dois canais, que é a nossa notação 422. Então vocês vão usar essa tabela aqui para vocês, se vocês encontrarem essas outras duas notações e não essa, para vocês fazerem essa conversão do que é equivalente. Professor, você não explicou ainda por que essa notação aqui chata é utilizada no JPEG para guardar internamente. Porque eu consigo guardar toda ela em 8 bits apenas. Eu gasto 1 byte para representar o esquema que foi utilizado. E como nós estamos trabalhando com compressão, a gente precisa da representação que representa a mesma coisa da forma mais compacta possível. Então essa representação chata aqui é a representação que eu guardo dentro de... Quando eu comprimo toda a imagem, eu guardo ela desse jeito internamente. Já essa outra notação aqui, eu posso interpretar como sendo o fator de corte que eu usei na resolução horizontal frente ao fator de corte que eu usei na vertical. Por exemplo, no 422 eu tenho um fator de corte, né, por assim dizer, de 2 vezes na horizontal e de 1 vez na vertical, ou seja, eu mantenho apenas metade da minha resolução horizontal e mantenho integralmente a minha resolução vertical. Eu até diria que essa notação aqui, H/V, ela é até mais fácil do que a JB. Só que como ela é menos utilizada, eu optei por explicar toda a notação para vocês baseado no formato JB. Essas duas aqui que tem asterisco, significa que é uma notação irregular, que basicamente a notação não consegue expressar o downsampling como ele é feito pelas regras que a própria notação criou. Então, eu não leria aqui da região conceitual de 4 colunas por 2 linhas, eu mantenho 4 valores na primeira linha e 1 na segunda. Não é assim que eu leio. Na verdade, isso daqui está representando esta possibilidade que é incomum, ok? Que eu não expliquei, mas que é a possibilidade onde eu mantenho um fator de corte de 4 vezes na vertical para 1 na horizontal, e é uma notação artificial, ou seja, reservaram esse valor e esse valor aqui para não ser interpretado, digamos assim, como a própria notação indica. São exceções. Mas graças a Deus que são exceções que não são muito utilizadas. Aqui em coloridinho estão os esquemas de downsampling mais utilizados, que são o 444, e está em ordem de agressividade. Aqui
eu realmente não fiz o downsampling. 422 é quando eu quero fazer um downsampling que ele é bastante agressivo do ponto de vista técnico, né, matemático, mas do ponto de vista da visão humana ele é considerado um downsampling suave. Um downsampling 420, que é um downsampling mais forte, e o downsampling 411, que é um dos mais agressivos em uso, né, que ele mantém aí apenas 1/8 da informação de cor original, né. E o esquema 1/8? Não, 1/4 da informação original, ok? E o esquema 410, que manteria 1/8 só, ele está aqui em vermelho escuro, né? E ele é um esquema bastante agressivo e eu diria que ele é menos utilizado. Os dois mais utilizados, sem dúvida alguma, são o amarelo e o laranja, tanto que câmeras digitais, segundo o autor do artigo que eu peguei, fala, só são utilizados só esses dois em câmeras digitais, e em software, especialmente o que vocês viram usar no trabalho e tal, você tem os dois aqui, o amarelo, o laranja e o vermelho. Aqui ele chama de downsampling baixo, médio e um mais agressivo. Tudo bem? Entendido aí? Se não entendeu, volta e assiste tudo de novo. Quando eu salvo no JPEG, o programa pode me dar a opção de alterar diretamente o esquema de downsampling, ou seja, ele me permite escolher qual é o subsampling que eu estou fazendo, mas na maioria dos casos ele não vai te permitir, ele vai escolher sozinho. É tipo lá no MP3, quando você faz determinado ajuste mais automático, ele escolhe qual é o filtro passa-baixa que ele vai utilizar, ou seja, quais são a partir de que frequência ele vai descartar. Então aqui é mais ou menos a mesma ideia. Normalmente, como eu falei já anteriormente, você pode escolher numa escala que vai de 0 a 10 ou 0 a 12, como é o caso do Photoshop, dependendo do comando que você usa, ou uma escala percentual para ajustes mais finos, que vai de 0 a 100%. E aí o que acontece? Eu estou dizendo um exemplo do Photoshop, o que ele faz. No Photoshop, se você escolheu um valor acima de 50, ou seja, de 51 até 100, ele usa o esquema de downsampling 422. Se você coloca um fator de compressão maior, ou seja, uma qualidade menor, indo de 1, na verdade de 0, né, até 50, ele usa o esquema 420. Porque ele entende o quê? Ele entende que se você está querendo comprimir realmente muito mais, ou bastante, ele mudaria o esquema de downsampling, porque antes perder informação de cor, mais informação de cor, do que acabar por afetar, né, que as próximas etapas vão acabar fazendo, acabar por afetar o canal de luminância de uma maneira muito forte. Bom, fiz a conversão dos espaços de cor, fiz o downsampling e agora eu vou fazer a mudança de representação dos valores, a mudança de espaço. Eu vou aplicar a transformada DCT. E essa é uma das etapas mais importantes, que é a etapa que eu converto os coeficientes, os valores espaciais, né, para coeficientes de frequência, porque por características da nossa visão, né, de percebermos, sermos pouco sensíveis à variação em regiões de alta frequência e mais sensíveis à variação em região de baixa frequência. É curioso, né, que se parece muito com... É uma coisa completamente diferente, mas se parece muito com a audição humana, né? A audição humana também tem uma resolução maior, percebe melhor as frequências mais baixas do que frequências mais altas. Raciocinar aí, né? Até então, cada elemento do conjunto dos macroblocos, né, que eu tinha, que é o nome que a gente dá para essas submatrizes de 8x8, na qual ocorre o processamento do JPEG, eu tinha informação espacial. Ou seja, o valor de luminosidade ou o valor de cor, ali ele representava o valor em si, ele não representava frequência, como a gente vai falar. Um valor que estava numa linha mais abaixo na matriz correspondia de fato a um valor naquela região espacialmente da imagem. Então, se eu pego aí uma matriz de 8x8, se eu estou pegando um valor que está mais aqui, sei lá, na parte de baixo, né, significa dizer que aquele valor, se eu mexer ali, eu estou mexendo no pixel correspondente àquela região espacial.
Por isso que a gente chama de valores espaciais. Mas o que a gente quer é analisar isso como um todo, analisar do ponto de vista de frequência. Por isso a gente vai converter do domínio do espaço para o domínio da frequência. Lá no áudio a gente convertia do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? E aqui a gente não usa a transformada de Fourier, a gente usa a transformada chamada de DCT, Discrete Cosine Transform. Eu não vou discutir aqui nessa aula o porquê, mas de todas as transformadas que existiam à disposição na época, em termos de custo computacional e tudo mais, a transformada DCT era a mais apropriada para esse tipo. Existem outros formatos como por exemplo o JPEG 2000, que não aplica a transformada DCT, aplica a transformada Wavelet, por exemplo, né? Ou eu posso aplicar uma transformada MDCT, que é uma derivada, né? Modified Discrete Cosine Transform. Ou seja, quem desenvolve o padrão, desenvolve e faz testes com transformada e pesa ali qual que é a mais adequada. Ponto. Nós vamos usar aqui, que é o padrão no JPEG, a transformada DCT. Uma vez que eu aplico a transformada DCT, eu continuo com uma matriz de mesma dimensão, de 8 por 8 pixels, de 8 por 8 valores. Só que agora esses valores não me representam mais valores espaciais, eles representam informações frequenciais. E eu coloquei em negrito aqui, não é por acaso. Se eu altero um único valor nessa matriz de coeficientes de frequência, essa alteração pode vir a alterar todo o macrobloco. E é exatamente isso que a gente quer, né? Comprimir a informação, comprimir a energia da imagem. Porque se eu tenho uma região 8 por 8, né, onde eu tenho uma grande quantidade de energia, que são coeficientes de maior magnitude, na região das baixas frequências, é como se eu isolasse a minha informação para eu manipulá-la de uma forma mais adequada. É para isso, essencialmente, que servem transformadas, né? Para eu mudar a representação de um domínio para outro, na qual a informação que eu quero enxergar ou que eu quero manipular, ela está expressada de uma forma mais fácil de se trabalhar, mais visível, né? E aí, como é que eu faço? Pego cada uma dessas matrizes, Y, CB e CR, divido em macroblocos de 8 por 8, se foi aplicado ou não o processo de decimação, aquela coisa toda que a gente já viu, e eu aplico a DCT a cada um desses blocos da imagem, convertendo a imagem num mapa de 8 por 8 frequências. E aí eu tenho uma coisa muito curiosa. Os valores que estão mais à esquerda e mais acima desse macrobloco, desses coeficientes de frequência, eles representam as frequências mais baixas. Eu vou mostrar com um exemplo daqui a pouco, que são ondas grandes e ondas lentas, né? Que são os valores médios do bloco, que são as informações mais importantes para a gente. Já à medida que eu vou descendo e vou atingindo mais o canto inferior direito, ou seja, a parte mais baixa e direita daquele macrobloco, eu tenho os elementos que representam frequências mais altas, que são as nossas ondas curtas, ondas rápidas, ou variações muito rápidas, muito bruscas de tons de cor ou de luminosidade, né, que estão acontecendo em pixels adjacentes. A DCT por si só, ela não gera perdas, né, exceto as perdas de arredondamento, que acontece já que eu guardo apenas os valores inteiros da transformada. E se você for olhar para a transformada, que eu vou mostrar logo mais à frente, você vai ver que originalmente ela não gera valores inteiros, mas eu faço o arredondamento. Professor, você falou um monte de alta frequência e baixa frequência quando a gente fala em imagem, né? Quando a gente fala em som, a gente mexe com alta frequência e baixa frequência e a gente coloca para ouvir. Eu quero ver o que seria isso, né? Ao olhar para uma imagem, eu consigo distinguir o que são zonas de alta frequência e o que são zonas de baixa frequência? A boa notícia é que sim, você consegue distinguir. E eu vou ensinar aqui. É uma expansão natural dos conceitos lá de áudio, né? Que é o espaço unidimensional. Só que agora eu vou aplicar isso para um espaço bidimensional, que é o espaço das nossas imagens. Num áudio, quanto mais oscilações existem por segundo, maior é a minha frequência. E tem até uma medida para isso, né? Hertz, Hz. Já numa imagem, quanto mais variações eu tiver em um menor espaço, eu tenho maior frequência.
E essas variações podem acontecer tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí eu coloquei e ou, porque elas podem oscilar muito no eixo X, muito no eixo Y, ou na composição dos dois. Lembra? Eu tenho espaço aqui, eu tenho área, eu não tenho linha, não tenho uma dimensão só. Aqui eu não tenho uma medida como eu tinha lá em Hertz não, tá? Mas o conceito é análogo, não tem nenhuma medida para medir frequência propriamente dito, como a gente media, te especificava lá, né? A frequência de 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, não tem. E não tem porque, basicamente, lá a minha padronização era de 1 segundo. Então, eu tinha a quantidade de variações correspondente a 1 segundo. Aqui seria a quantidade de variações correspondente ao quê? A 1 centímetro, a 1 metro, a gente está falando de espaço. Então, por isso, é bastante difícil a gente definir em termos de uma unidade padronizada, né, de frequência. Assim, se eu tenho uma região com pixels idênticos, eu tenho frequência zero. Só não tinha frequência zero lá para áudio não, né? Pois é, áudio não tinha. Áudio, eu tinha que ter pelo menos 1 Hz para ter alguma variação, porque o ouvido detecta somente variação. Mas aqui não. Aqui o conceito é um pouquinho diferente, né? Se eu tenho a chamada frequência zero, é porque não teve variação nenhuma. Já variações mais suaves, né, por assim dizer, um degradê ali, ou um céu mais uniforme, a gente diz que está predominantemente sendo em baixa frequência ali. E já quando eu tenho uma região com muita variação, no exemplo extremo, eu tenho tanta variação que eu tenho basicamente ruído, ok? Coloquei ruído branco, mas pode ser qualquer outro tipo de ruído. E aí eu teria o máximo de variação, né? Aí eu tenho alta frequência nessas regiões. Mas aí tem uma coisa muito curiosa. Eu posso ter uma região com muita variação, e eu digo que isso é alta frequência, eu tenho muitos coeficientes de alta frequência ali. Ou eu posso ter uma região até com pouca variação, mas eu tenho uma transição muito abrupta de um valor para outro, como é o caso de bordas. E essas regiões também a gente diz que geram coeficientes de alta frequência. Memoriza isso. Aqui tem um exemplo, né, uma imagem que eu escolhi, né, não fui aleatoriamente, mas é uma imagem para ilustrar os nossos conceitos. Baseado no conceito que eu expliquei para vocês de alta frequência e de baixa frequência, onde é que vocês apontariam aqui que é uma região de alta frequência e uma região de baixa frequência? Não pausei não, só fiquei quieto mesmo. E aqui, tá vendo o céu aqui, ó? É uma região predominantemente de baixa frequência. Eu só poderia dizer que tem frequência zero se fosse exatamente o mesmo valor de cor. E não é, né? De cor ou luminosidade. Aqui eu estou olhando para todos eles ao mesmo tempo, não estou separando os canais. Essa região é uma região de baixa frequência. E onde é que tem região de alta frequência aqui, professor? Aqui, ó. E aí, repare que eu coloquei 2 lugares aqui muito específicos. Aqui eu tenho toda essa região, na verdade, né? Eu tenho uma região de alta frequência porque eu tenho grama, né, uma variação muito grande acontecendo numa área pequena. E aqui eu tenho borda. Tá vendo que eu tenho uma borda, uma transição muito rápida entre um valor e outro? Isso daqui também tem coeficientes de alta frequência se eu fosse aplicar a transformada DCT nessa região. E aí eu poderia mostrar outros aqui, ó, alta frequência aqui também. Se eu fosse pegar um pedacinho pequenininho aqui, eu diria que ele é baixa frequência, mas dependendo de onde eu pegasse, se eu pegasse, sei lá, numa transição de um ponto para outro aqui, ele teria mais alta frequência porque eu teria bordas. E assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho coeficientes de frequência mediana, por assim dizer, né? Menos do que aqui, porque aqui eu tenho variações um pouco menores do que as variações que existem aqui. E assim sucessivamente. Imagens do mundo real, eu tenho alta frequência e baixa frequência aí. E aí quando eu digo para vocês que nós somos mais insensíveis à variação de alta frequência do que as de baixa frequência, presta atenção. Aqui tem essa grama aqui, né? Se os pentelésimozinhos aqui dessa grama variassem, né, de um jeito um pouco diferente, eu pergunto para você, você ia perceber que você vai chegar aqui, gente, esse fio aqui da grama não é igual ao outro, tá errado, tá? Você não ia perceber. Sejamos sinceros. Aqui você olha, você vê assim, é grama, ok? Agora, aqui em cima, se eu fizer um corte aqui, se eu mudar drasticamente de um ponto para outro aqui, você vai perceber. Vai perceber tranquilamente. É tipo você olhar para os dentes de uma pessoa, você olha aí, né? Se os dentes for tudo uniforme, baixa frequência.
Apareceu um pedaço de casca de feijão ali, é uma transição abrupta, é alta frequência, transições abruptas são alta frequência, e você vai perceber, e vai ficar todo descondensado, né? E aí eu vou puxar uma história aqui, olha só que coisa curiosa, né? A maquiagem que você faz no rosto é exatamente reduzir os coeficientes de alta frequência, porque você está tentando tornar as coisas mais uniformes, mais agradáveis à visão humana. Curioso isso, né? Durma com isso. A gente pode até filosofar sobre esse assunto, mas não nesse vídeo. Ele já está com 55 minutos e tem muita coisa para falar ainda. Professor do céu. Tá aí, se é uma transformada matemática, ela tem uma definição matemática. Se eu estivesse falando de uma transformada num espaço contínuo, né, num modo contínuo, seriam duas integrais. Mas como eu estou falando da forma discreta da transformada, eu tenho dois somatórios. Professor, eu preciso saber isso daqui? Não. Só se você for trabalhar, evidentemente, com isso. Mas entender como que a transformada acontece, né? Para eu gerar um valor IJ, porque é uma transformada matricial, né? Um valor IJ na linha I, coluna J do coeficiente, né? Da matriz transformada. O que eu faço? Eu multiplico o valor IJ da parte do domínio espacial e eu faço isso em dois fors, né? Ao longo daqueles macroblocos, daqueles elementos todos da matriz, né? De 8 por 8 no caso, ao longo de todos os elementos, toda a linha, toda a coluna. Então eu tenho for dentro de for, ou seja, para gerar, o que eu só que vocês entendam é o seguinte, para eu gerar um elemento da minha de coeficiente da minha DCT, eu na verdade faço uma operação que envolve todos os elementos ali da minha matriz espacial. É por isso que eu digo que quando eu mexo em algum coeficiente de frequência, na verdade eu posso por quê? Porque pode ser que aquele coeficiente de frequência não apareça, né, na imagem. Da mesma forma que lá nos senos e cossenos, né, da transformada de Fourier, tem alguns que podem não aparecer. Por quê? Porque eu não tenho a contribuição daquela frequência naquele ponto lá, naquela região do meu áudio. Aqui também acontece algo análogo, né? Eu posso ter coeficiente de frequência que naturalmente são zero, ou seja, aquele padrão de frequência ali, em termos de área, né, de espaço, ele não aparece na minha composição. E eu tenho a transformada inversa também. De cara dá para você perceber que se eu tenho for dentro de for, né, eu tenho uma complexidade relativamente alta aqui. Então a transformada DCT é uma transformada mais simples do que muitas outras, mas ela é computacionalmente relevante. E eu tenho que fazer a transformada direta para converter e a transformada inversa para desconverter, por assim dizer, né? SNN, na definição aqui, são os valores espaciais e T e J são os valores frequenciais. E aqui são os valores em termos de coeficientes. Não vou detalhar em detalhes como é que funciona o processo, mas basicamente nós temos aqui, são coeficientes padronizados, né, que obedecem a essa fórmula aqui. Com isso, pessoal, eu consigo transformar essa operação que é for de for numa definição mais simples, por assim dizer, que é a definição matricial, que eu não vou mostrar aqui para vocês. A definição matricial basicamente transforma a transformada DCT numa operação de multiplicação de matrizes, que acaba sendo linha vezes coluna, né? Do mesmo jeito, é for de for do mesmo jeito. Só que é uma representação mais que pode ser otimizada dependendo das instruções de máquina que são utilizadas. Ou seja, eu posso produzir um processador digital de sinais que vai fazer essa transformada de maneira muito mais rápida do que se eu fizesse for dentro de for. Não é assim que acontece no mundo real, né? Daí então você vê que por que a gente tem tantos processadores específicos, né, para processar imagem ou genericamente para processar sinais, porque eles aceleram essas operações matriciais. Guarda isso na tua cabeça. Operações matriciais acontecem em diversos lugares
em processamento digital de sinais, seja eles sinais de áudio, de vídeo, de imagem, seja lá o que for, e eles são os mais sérios candidatos a serem sofridos, a sofrer aceleração, né, por instruções especiais. E aí está um negócio que eu gostaria que vocês compreendessem. Esses daqui, isso daqui é uma forma visual de enxergar todas as 64 possibilidades de coeficientes de frequência que existem na transformada DCT. Como assim, professor? Lembra que lá em áudio eu poderia mostrar, ó, esse seno com esse outro seno, com esse outro seno, lá eu desenhava? E aí eu falo, somando esse seno, um cosseno na verdade é um seno deslocado, né? Em termos de fase. Mas eu posso somar esse seno com esse seno aqui deslocado, ou esse cosseno, né? Esse seno com esse cosseno, com esse daqui, e eles variam em intensidade e em frequência. E ao somar todos eles eu tenho o meu sinal, que por mais errático que ele pudesse parecer, ele era formado por senos e cossenos bem definidos, né? bem comportados em termos de frequência e de amplitude, que seria a intensidade. Aqui eu quero que você entenda que é o mesmo raciocínio, só que para 2D. Okay? Um macrobloco que tem informações espaciais, não interessa como elas sejam, eu posso expressar, quando eu aplico a transformada DCT, eu posso expressar como sendo uma soma ponderada. Por que ponderada? Porque eu posso colocar mais daquele coeficiente ou menos, né? Que seria o equivalente à minha amplitude lá dos senos e cossenos, né, no 1D. Então, o que acontece? Se você for olhar, você vai ver que este coeficiente desta região aqui contribuiria com o... Ele não tem variações, ele é a minha frequência zero. Esse cara, inclusive, tem até um nome, tá, pessoal? Ele se chama coeficiente DC, que vem lá de corrente direta ou corrente contínua. Seria uma analogia com o circuito elétrico, né? Onde eu tenho uma corrente que não varia, ela é contínua. E AC, de corrente alternada, seria a que tem algum tipo de variação. Então, todos os demais coeficientes são chamados de AC, só esse daqui que é chamado de DC. Okay? E é importante saber isso porque depois, lá na frente, eu vou falar que o DC é tratado diferente dos AC. Esse valor é o valor que representa o coeficiente que trabalha aqui, ele mexe, ó, em todos os pixels de maneira uniforme, tá vendo? Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que o coeficiente que está uma dessas 64 bases aqui da DCT bidimensional, ele afeta de maneira igual todos os pixels daquele 68 por 8, né? 64. À medida que eu vou descendo, olha só que coisa curiosa que vai acontecendo. Os coeficientes dessa região aqui, ó, vão afetando verticalmente, tá? Horizontalmente a imagem, né? Eles vão mexendo, fazendo ondas na horizontal, porque eles estão variando na vertical, entendeu? Aquela coisa que eu falei anteriormente. Então eles estão fazendo linhas aqui, ó, verticais. E aqui menos variações, aqui mais variações. Aqui é a mesma coisa, só que ao longo das linhas, né? Então eu tenho menos variações, mais variações. E à medida que eu vou caminhando diagonalmente, você consegue perceber o que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho mais baixa frequência, com destaque para essa frequência aqui 0 e outros de frequência menor aqui. Frequência intermediária e frequência alta. Então eu olho para isso daqui ao longo das frequências diagonalmente, à medida que eu vou... E isso é importante. À medida que eu vou descendo nessa diagonal, eu vou encontrando maior relevância de coeficiente de alta frequência, né, do que de coeficiente de baixa frequência. A representação desses caras aqui mexe com alta frequência e aqui com baixa frequência. Okay? Tá aqui um exemplo, né, para vocês compreenderem. E é um exemplo meio que do nada, mas ele ilustra um negócio curioso aqui. Pensa nisso daqui como sendo uma região de 8 por 8 numa imagem em escala de cinza. Tem uma imagem, e aí eu pego uma região de 8 por 8 pixels, e ela está em escala de cinza só para facilitar a nossa visualização. Mas o mesmo que eu estou dizendo aqui, para escala de cinza, que seria uma imagem em escala de cinza, né? Preto e branco é incorreto dizer, mas
seria uma imagem que não tem cor, valeria a mesma coisa para os canais de cor. Okay? Só que vamos pensar aqui que seria uma região de 8 por 8 em escala de cinza. Sinceramente, olha para essa imagem, olha para esses valores aqui. Vocês acham que esses valores estão variando muito ou variando pouco? Eu diria que eles estão variando pouco. Ou seja, eu tenho variações, mas eu tenho variações mais lentas do que variações mais bruscas. Se isso aqui tivesse tudo salpicado de valores diferentes, né, isso seria muitas variações. Okay? Quando eu aplico a DCT desse conjunto aqui é exatamente isso daqui. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto o seguinte, ó, o coeficiente que deu maior valor, coeficiente DC, é esse aqui, ó, maior magnitude. Okay? E aí quando eu olho para os maiores coeficientes em termos de magnitude, eles estão nesta região. Se eles estão nessa região, significa que predomina aqui informação de mais baixa frequência. E eu tenho até algumas informações de alta frequência representado por coeficientes aqui diferentes de zero, né? Mas a magnitude dele diz o quanto aquele coeficiente contribui ou não. E você pode observar que menos 5, 0, 0 quer dizer que realmente ele não aparece, 13, menos 18 são valores menores do que os menos 69, 73 e assim sucessivamente. É assim que eu interpreto a coisa, ok? Uma vez que nós sabemos que os coeficientes de frequências mais baixas são mais relevantes à visão humana que os coeficientes de frequência mais alta, a gente pode descartar seletivamente cada um desses coeficientes aí num processo de divisão inteira chamada de quantização. Nesse processo de quantização, basicamente eu tenho a divisão de um número, tipo esse daqui, qualquer um desses daqui, que eu aplico a quantização nos coeficientes de frequência, não dos coeficientes espaciais, né? Eu aplico uma divisão inteira, guardo só o quociente, que é o resultado da divisão, e desprezo o resto. Aí, o que acontece? Quanto maior for o fator de quantização, que é esse número que eu vou usar para dividir o outro, menor vai ser o resultado da divisão, ou seja, menor vai ser o meu quociente. E com isso vão ter muitos valores próximos de zero ou até zero mesmo, né? Isso significa que eu tenho maior potencial de compressão, porque quanto mais eu diminuo a variabilidade de valores ou transformo esses valores em zero, de fato, como acontece, eu estou perdendo informação, mas eu estou tornando os meus dados mais compressíveis, e vocês sabem disso. Só que aqui mora um grande problema. O grande problema é os coeficientes de alta frequência que definem essas regiões com grande quantidade de variação, tipo aquela grama lá que eu mostrei e a gente não dá muita atenção, são os mesmos coeficientes que definem as transições acentuadas, bruscas, que acontecem em bordas. Ao forçar a destruição dos coeficientes de alta frequência, eu inevitavelmente vou acabar provocando distorções em região de alto contraste. E é por este motivo que nós começamos esse vídeo lá atrás falando JPEG não é adequado para imagens artificiais que apresentam variação brusca, seja variação brusca de bordas ali, né, seja grandes variações numa mesma área. Bordas muito acentuadas, como é o caso de caracteres, desenho a caneta, cartoon, JPEG é péssimo. Por quê? Porque o alvo dele são os coeficientes de alta frequência. E ao diminuir a precisão dos coeficientes de alta frequência, ele começa ali você não percebendo muito, mas dependendo da agressividade que eu coloco, ou seja, quanto maior o meu coeficiente ali que eu uso para fazer a quantização, que eu já vou mostrar mais à frente para vocês, maior vai ser a minha perda de precisão. E eu estou falando de perda de precisão. No limite, a perda de precisão, pensa num número. Sei lá, aqui ó. Se eu dividir o número menos 23, se eu dividir ele por 10, eu vou guardar 2, menos 2. Menos 2 é um valor muito mais fácil de guardar do que menos 23. Porque vai aparecer um monte de valores ali próximos de menos 2 ou próximo de 2, ou seja, a variabilidade menor favorece a compressão. Só que aí o que acontece? Quando eu for voltar,
como é que eu volto? Menos 23 dividido por 10. Eu usei o coeficiente 10, vamos dizer assim. Eu guardei, menos 2. Ao voltar, é a operação inversa. 10 vezes menos 2, eu volto para quê? Para menos 20. E esse menos 3 aí, professor, que faltou? Jogou fora, sumiu, perdeu para sempre. Sacou qual é da história? Quanto maior o quociente, maior é a possibilidade de ter resto grande. E resto grande é descartado. Então, quanto maior o coeficiente de quantização, mais agressivo está sendo o meu processo de quantização. E eu vou mostrar com exemplos para vocês. Essa etapa é a etapa que realmente define a coisa como um formato lossy. E quando você mexe naquele fator Q de qualidade lá, você está exatamente mexendo nas matrizes de quantização que irão fazer essa divisão e vão descartar seletivamente informação. Essa etapa é uma etapa inerentemente lossy, como eu falei para vocês, e já tinha uma outra que poderia ser lossy, né? E é lossy na maioria das vezes, que é a de downsampling. Mas essa daqui é a crucial da história mesmo, né? E aí, como eu falei, é um processo de descarte seletivo. Você vê que o meu desenho aqui, não é que eu estou repetindo a informação, não. Eu estou repetindo, né? Porque ser didático é isso. Mas, basicamente, eu falo de uma maneira mais informal e depois eu defino de uma maneira um pouco mais formal. Essa é a lógica da aula aí. Eu faço um descarte seletivo de informações através da divisão inteira dos coeficientes da matriz de frequência. A quantização é aplicada em cima dos coeficientes DCT, não dos espaciais. E basicamente eu tenho um coeficiente da matriz de quantização, da matriz quantizada DCT, valor Y, valor UV, né, linha, coluna, vai ser o valor linha, coluna da DCT dividido pelo valor linha, coluna da matriz de quantização, que eu já vou mostrar algumas para vocês. Int quer dizer que eu estou fazendo a aproximação para valor inteiro, só estou pegando a parte inteira. Quanto menores são os coeficientes da matriz de quantização, menos informação é perdida. E os elementos da matriz de quantização são inversamente proporcionais ao fator de qualidade, ao fator Q. Ou seja, se eu escolho um Q alto, ele vai me produzir uma matriz de quantização com valores menores. Valores menores, né, divisores menores, né, vão me trazer menores possibilidades de resto. E com isso, menor perda de informação. Só que eu vou ter um menor potencial de compressão também. Ou seja, quanto maior o fator de qualidade, mais informação eu retenho, porque eu favoreço menos o processo de compressão lossless que eu vou aplicar mais à frente, né? Porque eu vou diminuir pouco, digamos assim, a variabilidade. Quanto mais agressivo, né, for esse coeficiente de quantização, mais informação eu vou perder. Então, por isso que eles são inversamente proporcionais, né? E eu vou mostrar mais à frente para vocês. E aí eu faço uma quantização diferente. Eu quantizo muito mais fortemente CB e CR do que Y. Por isso eu separei lá na frente. Não foi só para o downsampling, foi para o processo de quantização também. Aqui tem um exemplo, né? Aquele mesmo exemplo. Aquela mesma matriz, tá vendo? DCT. E aí eu faço... Digamos que eu estou usando essa matriz de quantização. Ela é arbitrária, mas ela tem uma lógica de geração. Eu vou explicar para vocês de uma maneira mais superficial. E aí, quando eu aplico essa matriz de quantização nessa matriz DCT aqui, eu gero esse cara aqui. É só você olhar, ó, 818 dividido por 3 dá 272 inteiro. A parte fracionária, jogo fora. E aí, ó, quando eu divido 2 por 5, dá 0. E resto 2. O resto foi para as cucuias. E aí, o que aconteceu aqui? Olha só que coisa interessante. Eu gerei uma enorme quantidade de zeros. A gente chama esse tipo de matriz esparsa. E os poucos valores que atingiram aqui, por exemplo, eu tenho um monte de menos 1, eu tenho 3 uns aqui, eu tenho valores repetidos e com pouca variabilidade. O que mais ficou foi essa região aqui. E porque é a que tinha valores mais altos. Então a gente diz que a energia está mais concentrada nessa região. E a gente aplica DCT exatamente para a gente concentrar a energia. Se eu tenho uma região, por exemplo, como um céu, que tem variações suaves e tudo mais, quando eu aplico a DCT naquela região, eu vou ter coeficientes de frequência com valores muito maiores nas baixas frequências do que nas altas. E aí o que acontece? É como eu estou dizendo que eu concentrei
a minha energia nos coeficientes de baixa frequência. Por isso que eu fiz essa transformação. Eu fiz essa transformação para poder evidenciar isso que eu queria manipular. Eu queria manipular desse jeito. Se eu estivesse manipulando os valores espaciais, eu não teria condição de fazer essa mudança isolada, por assim dizer, porque a informação de frequência estava distribuída. Quando eu fiz a conversão, eu juntei ali, fiz a transformada, né? Eu juntei a informação de frequência num lugar só. Presta atenção, não se atenha tanto a isso não, mas é uma curiosidade para você compreender. Quando os caras definiram o formato JPEG, eles definiram uma matriz de quantização padrão para Y e uma matriz de quantização padrão para CB/CR. E a partir do fator de qualidade, eu consigo escalar, né, esses valores para mais ou para menos, mas mantendo a lógica de geração deles. Professor, esses valores aqui saíram de onde? Experimentais. Eles são valores cuidadosamente escolhidos, mas eles são experimentais. E é por esse motivo que eu posso, se eu quiser criar um encoder aqui JPEG, eu posso escalar essas matrizes aqui e gerar essas matrizes de quantização que são... multiplico por um fator, né, cada um desses. Eu escalono para mais ou para menos, dependendo se eu quero maior compressão ou menor compressão. Mas eu posso ter uma implementação completamente diferente disso. Eu posso ter um encoder que ele tem sua própria lógica de geração desses caras, desde que ele guarde, como é o padrão de se acontecer, né? Ele guarde qual foi a matriz de quantização dentro do arquivo que foi utilizada para quantizar o canal Y daquela imagem e o canal CB/CR daquela imagem. Ah, professor, mas aí eu tenho que guardar, né, um monte de valores aqui e tal dentro. Tenho que guardar sim, mas eu guardo duas matrizes de 8x8 para uma imagem que normalmente ela tem muito mais valores do que isso. Então, não é um gasto tão grande assim. Talvez por isso o JPEG não é apropriado para uma imagem minúsculinha, né? GIF seria muito melhor nesse caso. Mas para uma imagem que tem uma resolução até mediana, né? De mediana para alta, essas duas matrizes que eu guardei são irrisórias diante do que fica lá, do que eu tenho no final, né, de informação. Mas como eu falei para vocês, eu posso pegar essas matrizes aqui padrão, escalonar, para criar um encoder, ou o padrão não muda o padrão se eu conseguir ter uma outra lógica de geração, e desde que eu guarde essas matrizes dentro do arquivo. E aí o que eu fiz? Tem um programa chamado JPEG Snoop, que eu consigo abrir um arquivo JPEG e ter acesso a essas matrizes de quantização. Eu consigo encontrar essas matrizes de quantização. E aí eu estou mostrando para vocês, na prática, a coisa, né? Por exemplo, quando eu peguei uma imagem qualquer e comprimi lá no Photoshop, salvei no modo Save para web, com fator de quantização que é igual a 100. Fator de qualidade, minto, que é igual a 100. O Photoshop foi o CC 2020. Pode ser que outro Photoshop de outra versão tenha um encoder alterado para isso. E aí é o seguinte, ó, isso aqui é exatamente a saída que o JPEG Snoop me deu. Dá uma olhada. Essa aqui é a matriz de quantização que foi utilizada para o canal de luminância e essa aqui é o de cromância. Quando o fator é 100, você percebe que não tem muita diferença, mas mesmo assim ele mexeu menos em luminância do que em cromância. Valor 1 aqui quer dizer que o coeficiente lata DCT não foi alterado, né? Então é a maior qualidade possível. Mas aqui, consequentemente, ele vai gerar uma menor compressão. À medida que eu for reduzindo nos próximos slides, né, o fator de qualidade, vocês vão ver o quê? Que esses números vão aumentar. E eles vão aumentar mais nessa região, menos nessa e bem menos nessa. Porque essa região representa baixa frequência, média frequência, alta frequência. E ele quer mexer mais em alta frequência. E a outra coisa que vocês vão observar é o quê? Vocês vão observar que ele vai colocar valores muito mais agressivos para aqui, para a matriz de quantização que é utilizado para o canal de crominância, ou de cor, né, para quantizar a cor, do que de luminância. Olha aí, ó. Viu? Aumentou mais ainda, para Q igual a 80, Q 70, olha o que foi acontecendo, Q 60, estou diminuindo a qualidade. Se eu estou diminuindo a qualidade, eu tenho que forçar mais a jogar fora.
50, 40, 30, 20, 10 e 0. Esse aqui é o máximo que ele consegue atingir. E perceba que não é exatamente igual lá o valor padrão, né? Como eu falei, que são as bases lá que o grupo JPEG deu. O programa até consegue calcular aqui, ó, o fator de escalonamento que foi utilizado. E isso o Photoshop que definiu, os programadores lá do Photoshop que definiram isso daqui, essas matrizes, e definiram a lógica de geração. Não necessariamente eu só tenho essas 11 não, tá? 10, 11, sei lá, que eu peguei aí. Mas eu não quis pegar de todos, né? 1, 2, 3, qual, o quê? Eu variei de 10 em 10 para vocês verem a variação. Mas basicamente, sem dúvida, eu tenho lá dentro do algoritmo, para cada um dos valores que eu coloco, ele tem uma lógica de geração dessas matrizes. Ok? Ficou claro para vocês então? Acho que ficou. Se não ficou, você volta. Aqui tem um exemplo, né, completo, na qual eu peguei um macrobloco de 8x8 no espaço, em algum dos canais. Tá aqui. De cara eu olho para ele e já vejo o quê? Eu já vejo baixa frequência. Por que eu vejo baixa frequência? Porque tem uma variabilidade muito baixa aqui, tá vendo? Tenta enxergar como se fossem ondas, assim, meio Matrix. E quando eu aplico a DCT, forward é a transformada direta, a DCT. Você já observa que você estava certo no começo. Aqui está mostrando em ponto flutuante exatamente para você ver que são valores quebrados, mas internamente ele só trabalha com valores inteiros. E aí eu vejo claramente que os coeficientes de maior intensidade, né, maior magnitude, estão concentrados nessa região, que são os coeficientes de baixa frequência. Só uma curiosidade para ver se você entendeu. O que acontece se eu tivesse uma matriz toda com o mesmo valor no espaço? Muito bem. Quando eu aplicasse a DCT, eu só ia ter um valor do lado de cá, porque eu não tenho nenhuma variação, só ia ter em cima do componente DC. E aí, beleza, eu apliquei essa matriz de quantização, uma matriz até bem agressiva, né? E gerou isso daqui. Olha só a quantidade de zeros que eu tenho. E quando eu faço a desnormalização... Aí, beleza, é isso aqui que eu vou guardar numa etapa que eu vou mostrar logo mais à frente, né? Que eu faço uma varredura chamada em zigue-zague para agrupar esses zeros e aplico Huffman. Mas beleza, vamos supor que eu queira voltar para os valores originais. Eu primeiro preciso desnormalizar os coeficientes quantizados, que significa pegar esse cara aqui e multiplicar pela matriz de quantização que foi utilizada. Eu cheguei aqui, tá vendo? Isto é uma aproximação disso. Observe aqui, ó, que ele gerou 240, não 235. O menos 1 virou 0. O menos 12 virou menos 10. Mas é suficientemente próximo. Por quê? Porque quando eu pego esse cara aqui e aplico a DCT inversa, eu gero estes valores. Olha para essa matriz e olha para essa. Você acha que a olho nu você ia perceber essas diferenças aí todas, sutis assim? Durma com essa. É muito ruim gravar vídeo, pessoal, porque não tem ninguém para eu conversar, que até o Trunks está preso. Aqui tem um exemplo, né, do processo de quantização. Um exemplo só para vocês entenderem, que vocês vão fazer muitos desses exemplos no trabalho. Onde eu tenho uma matriz, uma imagem original aqui, né, com baixa resolução, muito ruído, está copiado da Wikipedia, tá bom? Se eu aplico um fator de compressão muito forte, não foi no Photoshop, o Photoshop é mais avançado que isso aqui, mas eu geraria uma imagem de 3 KB, mas tá vendo, com pouca qualidade. Mas se eu aplicasse 75, eu olhar para isso aqui, olhar para isso aqui, essa imagem é 1/10 do tamanho dessa. E elas são praticamente iguais, tá bom? Só para ilustrar. Aqui tem uma outra ilustração, com Q igual a 100, pouquíssimos artefatos, né, alta qualidade. À medida que eu vou diminuindo o meu fator de qualidade, eu vou aumentando o grau de compressão, mas vai começar a aparecer artefatos. Vocês podem ver até chegar a ficar nessa imagem quase irreconhecível aqui. Okay? E os macroblocos começam a aparecer. Vocês vão fazer bastante desses exemplos no trabalho, não se preocupem, tá bom? Bom, a minha penúltima etapa, para acabar, eu vou fazer a compressão dos dados que sobraram lá, né, da minha
do meu macrobloco de 8x8 que sofreu o DCT, que foi quantizado, que foi agora, vai ser guardado de maneira lossless, né, que eu preciso guardar esses dados. Essa parte é sem perdas, as perdas eu tive antes. E nesse ponto, a grande variedade de elementos nulos, né, zeros, ou com valores repetidos, ou com valores próximos, né, de pouca magnitude, favorece bastante os mecanismos de compressão sem perdas. Na codificação do JPEG, ele vai pegar os coeficientes DC, que representa o brilho médio do bloco, e vai guardar numa codificação chamada codificação delta. A codificação delta é uma codificação baseada em diferença, tipo um preditor de diferença. Se eu tenho um macrobloco próximo de outro macrobloco, é de se esperar que eles tenham brilhos médios parecidos, ou valores médios parecidos. Então o que eu faço? Eu gravo um valor e o próximo eu gravo só a diferença em relação ao anterior. Essa é a codificação delta, essencialmente. Guardando só a diferença, eu guardo valores menores, por assim dizer, em termos de magnitude, porque eu espero que a imagem ela tenha variações, ao longo desses macroblocos, variações mais sutis em termos de brilho médio. Okay? Então eu guardo os coeficientes DC de uma forma e os demais coeficientes são codificados por entropia. E aí que eu vou usar o algoritmo de Huffman. Então, em 63 das 64 eu vou aplicar a Huffman e só naquela, uma de cada um dos macroblocos do DC, eu vou aplicar a codificação delta. Só que para isso, eu faço uma varredura, não em linha, coluna, eu faço uma varredura chamada varredura em zigue-zague. Por quê? Porque ela vai tender a me agrupar os coeficientes 0 e os coeficientes que são próximos em valor, mas principalmente os zeros. Então ela começa assim, ó, começa aqui do primeiro, a varredura em zigue-zague, mas lembrando que esse primeiro é codificado de uma forma separada, né? Aí faz assim, 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 assim. A cada vez que ele avança, ele desce uma linha e avança ao longo, né? Entendeu? Ó, até chegar aqui, que é exatamente o caminho de aumento de frequência. E por que esse caminho é adequado? Porque eu sei que nessa região aqui vai tender a ter mais zeros, porque eu fiz uma quantização mais agressiva. Então quando você olha para isso daqui, você vê que ele gerou isso aqui, ó. E aí você vê claramente que essas regiões com muitos zeros, eu posso aplicar aquela codificação run-length, lembra? Posso, se eu quiser, agrupar esses zeros aí todinhos. Ou se eu não quiser aplicar, o próprio Huffman vai fazer com que esses zeros tenham o menor código possível, e o menor código possível, mesmo que repetido, vai gastar muito pouco, né, numa região mesmo que grande. Eu não vou detalhar aqui o processo de codificação Huffman, porque ele já foi aprendido anteriormente, então eu vou passar de uma maneira mais rápida. Na codificação de Huffman, eu faço a árvore de frequência, né, de ocorrência. Cada elemento vai ser associado a uma frequência. Por exemplo, o elemento 0, naquele nosso exemplo, aparece 48 vezes, então ele vai ter o código de um bit só, o mais simples. E à medida que eu vou descendo, códigos que têm maior frequência vão aparecendo com... números que têm maior frequência vão aparecendo com códigos menores, igual, por exemplo, o número 1, o número 1 aparece 4 vezes. Então, ele está mais acima na árvore de Huffman. Então, o número 1 vai ser codificado em binário como 0, 1, 1, com 3 bits. Já, sei lá, o número 272 aqui, que aparece apenas uma vez, ele vai estar lá embaixo. Então, ele vai ser codificado como 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá vendo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bits para guardar esse cara. Beleza? Se você não entende Huffman direito, é um outro problema, né? Entender como é que funciona a codificação de Huffman. Mas a codificação de Huffman aqui é bastante efetiva para reduzir o tamanho. Naquele exemplo lá, né, eu atribuí o código 1 em binário ao número 0, e à medida que esses números vão descendo aqui, significa dizer que eles aparecem em menor frequência na imagem, menor frequência de ocorrência, né, probabilidade de ocorrência deles. E aí, à medida que vai descendo, eu vou colocando códigos cada vez maiores, ok? E depois eu finalizo com um código indicando o end, né, o final dali. Nesse exemplo simples, se a gente fosse guardar o bloco original, né, 8 bits por valor, com 64 valores, eu precisaria de 512 bits para guardar tudo isso. Neste exemplo, com o Huffman, eu gravaria 91 bits apenas, mais o código end, mas eu teria que guardar a tabela de códigos. Então, sei lá, para um macrobloco, só uma região, uma matriz de 8x8, talvez não compense tanto. Mas como eu gravo da mesma forma também a tabela de Huffman apenas uma vez
para uma imagem enorme, né, isso é irrisório perto do tanto de compressão que eu tenho. Essa compressão pode trabalhar no modo 1-pass ou 2-pass. One pass ou 2-pass. O que significa isso? Significa, na opção quando você marca lá um programa de edição, num programa que está gravando, você marca lá matriz de Huffman, tabelas de Huffman otimizadas ou não. Ele leva um pouco mais de tempo, mas nos dias de hoje isso é irrisório. Quando não está otimizado, o que acontece? Ele não faz a varredura para encontrar a frequência de cada um deles e atribuir os melhores valores possíveis, né, na hora de construir a árvore de Huffman. Ele tem uma frequência de ocorrência padronizada, que é mais ou menos boa para um monte de coisa dentro da área de imagens, e ele usa essa frequência padronizada. Então, ele já sabe que toda vez que ele encontra 0, ele vai atribuir o código binário 1, por exemplo. Toda vez que ele encontra aí, cada valor, ele usa uma pré-definição, entendeu? Porque ele sabe que valores maiores têm menor probabilidade de ocorrência e por isso ele pode colocar códigos maiores. E ele faz isso numa tacada só. Já quando você faz o método 2-pass, o que acontece? Primeiro ele verifica toda a ocorrência, depois ele monta a tabela de Huffman, que é a melhor possível, ok? Com isso ele fica mais lento, mas consegue comprimir um pouco mais, 5, 10% aí no máximo. Não chega a 10% não, em relação ao anterior. E o fundamento é básico, né? Eu tenho códigos menores para símbolos que ocorrem com maior frequência e códigos maiores em binário para aqueles que acontecem com menor frequência, menor ocorrência. E por fim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que capsular esses dados, né? Guardar esses valores todos aí, as matrizes de quantização, as matrizes de dados e todos os demais metadados necessários para a reconstrução da imagem eu gravo num formato que é um container padronizado chamado de JFIF, JPEG File Interchange Format, ou formato de arquivo JPEG intercambiável, né? Para você passar de um sistema para outro e tal. E aqui eu tenho uma ilustração passo a passo do que acontece, né? Então, agora você consegue entender. E aqui eu tenho uma metalinguagem, né? Porque eu peguei isso aqui da internet. E a pessoa que gerou isso aqui, ou sei lá, o estagiário, né, como a gente sempre brinca, gravou em JPEG. E aí você observa claramente que esse tipo de imagem aqui, originalmente, não deveria ter sido salvo em JPEG. Porque ao ser salvo em JPEG, como ela tem linhas muito pronunciadas, ele gerou um monte de artefatos aqui, essas sujeiras em volta, que são chamados de ruído de mosquito, que eu já vou conceituar. Mas saiba que não fui eu que fiz, né? E eu não vou desenhar isso aqui de novo em qualquer que seja o lugar, tá? Então, por ela ter sido salva em um ou mais momentos aqui em JPEG, foi que ela gerou todos esses artefatos, né, que são essas distorções. O processo de descompressão é o contrário, né? Primeiro eu descomprimo a parte sem perdas, o Huffman, a partir da tabela de códigos ali e tal, desquantizo, ou seja, aplico a operação inversa da quantização, que é a multiplicação dos elementos aí na matriz, aplico a DCT inversa, faço a desamostragem, ou seja, se eu tinha lá metade só dos canais de cor, eu tenho que duplicar, né, para poder restaurar a matriz original, as matrizes Y, CB e CE, original, entre aspas, né, mas da mesma dimensão, as três da mesma dimensão. E aí o que eu faço? Converto do espaço de cor, né? O modelo de cor YCBCR eu converto para RGB e aí exibo na tela. Ou converto para outro formato, né? Sei lá. O JPEG tem alguns modos de compressão. O modo sequencial é um modo onde a imagem, à medida... Isso só faz sentido quando você está falando de internet, né? À medida que a imagem vou recebendo os dados, né? Ele vai descomprimindo a imagem e mostrando ela linha a linha, conjunto de linhas por conjunto de linhas. E o modo progressivo, eu não vou explicar em detalhes aqui, a explicação no slide tá aí, mas basicamente eu vou guardando os coeficientes de mais baixa frequência, os de média frequência e os de alta frequência separados ao longo do arquivo. Isso reduz a minha eficiência de compressão, torna o meu processo extremamente complexo, mas ele faz um negócio que é muito interessante para a internet, que ele vai montando um esboço da imagem, porque olha só, como ele colocou os coeficientes primeiro de mais baixa frequência e foi jogando os de mais alta frequência por cima, é como se a imagem estivesse ganhando de detalhamento. Como se não, ela está, de fato, né? E aí, esse é o JPEG progressivo. Aqui tem um desenho só para dar uma ilustrada aí com vocês, né?
Novamente eu não gerei esse unicórnio colorido Hello Kitty aqui, eu peguei na internet, que já estava feito. Mas basicamente é um GIF animado só, mas só para ilustrar o conceito para vocês, né? Não era exatamente assim que acontece, mas para vocês entenderem. No JPEG linear ou sequencial, a imagem vai carregando de cima para baixo. E no progressivo eu vou aumentando o detalhamento, né, até chegar no final. E dependendo da imagem, no segundo, terceiro pass no máximo, eu já sei o que é a imagem. E se é um lugar na internet que é para eu clicar ali e avançar, eu já clico antes da imagem continuar carregando. Ou já percebo que não é a imagem que eu queria ver, e assim sucessivamente, entendeu? Qual é a ideia, né, do progressivo? Professor, eu salvo em progressivo ou salvo em sequencial? Aí depende, você vai colocar isso na internet? Você vai colocar na internet e ela tem alta resolução, uma imagem grande, você quer otimizá-la de modo que a experiência do usuário em conexões mais lentas seja uma experiência melhor, salva como progressivo. Caso contrário, salva como sequencial, porque a compressão é um pouco melhor no sequencial, né, do que no progressivo. Aqui tem um outro exemplo, você clica no link para chegar lá, porque teria que ver um passo a passo. E quais são os artefatos mais clássicos que a gente gera, né, quando a gente está trabalhando com compressão JPEG? São os chamados ruído de mosquito, ou mosquito noise, que é um ruído, melhor mostrar, esse aqui, tá vendo? Ó? Ao longo de... Lembra que a JPEG destrói, né, bordas muito presenciáveis, muito acentuadas? Pois é, tipo texto, tipo tudo mais. Ó. Aqui, inclusive, está até animado para mostrar. Isso é ruído de mosquito. Isso é mais pronunciado à medida que você diminui a qualidade, ou seja, quanto mais agressivo é o seu processo de quantização. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque borda é coeficiente de alta frequência. Okay? E os macroblocos evidentes. Os macroblocos evidentes é um tipo de artefato que acontece depois de... quando o nível de compressão está muito alto, ou seja, o meu fator Q está muito baixo. E aí o que acontece? Eu começo a ter diferença de brilho entre luminância, né? Entre um macrobloco e outro. E aí o que acontece? Como há uma mudança de brilho médio, eu começo a ver as variações de macroblocos, né? Este é uma metalinguagem acontecendo aqui também, né? Este vídeo que eu estou gravando, por melhor que seja a qualidade dele, ele também está sofrendo processos de compressão com perdas bem parecidos com o que acontece com o JPEG. Então, o que acontece? Vocês precisam ver os slides originais, né, em PDF. O PDF que foi gerado ali, ele foi gerado com imagens PNG, ou o arquivo original em PPT-X, né, PowerPoint, que também tem as imagens originais, que não sofreram compressão em cima de recompressão. Mas eu acredito que, como os formatos de compressão de vídeo hoje são muito avançados, não vai prejudicar muito não. Eu estou gravando na melhor qualidade que eu posso aqui, o resto fica com o YouTube. Então você consegue ver aqui, ó, eu acho que você consegue ver que esse céu que seria bastante uniforme, como a compressão foi muito forte, ele já não está mais tão uniforme, ele fica meio quadriculado. Pessoal, isso é a mesma coisa que acontece lá no vídeo, quando você comprime demais, essas diferenças começam a aparecer. Mas em vídeo, né, porque vídeo você tem que comprimir ainda mais, porque vídeo tem um fluxo de informação muito grande, né, você quer diminuir o bitrate. Então, repetindo, JPEG, ele é bastante bem utilizado, né, bastante bem utilizado, ele é mais apropriado e ele é bastante competente, era isso que eu queria dizer, quando eu tenho a compressão de imagens de tons contínuos, né, cuja distinção entre os pixels próximos uns dos outros é sutil. Qualquer imagem que contenha transições graduais, como uma fotografia, não tenha bordas muito presentes ali, JPEG é de boas. Claro que tem formatos mais avançados, mas o fato de ele ser tão bom é que até hoje, julho de 2020, não surgiu um candidato realmente capaz de substituí-lo. Mais de 20 anos depois, né? O JPEG não é a melhor opção, não é mesmo, quando eu estou trabalhando com screenshots, né? Que screenshot normalmente é uma imagem que tem muitas bordas e tal, print screen, né, da tela que você faz. Desenhos de linha, outras imagens de alto contraste, e esses elementos têm que ser salvos no esquema de compressão sem perdas, como PNG ou GIF,
ou em outros formatos mais avançados que a gente não está discutindo aqui, né? Estamos discutindo só esses formatos usados na web nesse ponto, nesse momento. E aqui tem os vídeos de recomendação, o vídeo daquele nerd que eu gosto de recomendar para vocês, né? É um vídeo que tem legendas em inglês, mas são legendas construídas de fato, né? E aí você pode, fica fácil de você compreender o inglês, você sabe, se não você coloca lá em tradução que ele vai traduzir relativamente bem. E ele vai dar uma outra visão menos detalhada do que a minha aqui, mas ele mais gráfica, né, para vocês de como funciona o JPEG. E aqui em mais detalhes para você, coloquei para casa, né, mas você está em casa, mas eu quero que esse vídeo seja usado em vários outros lugares. São vídeos, esse camarada é um camarada extremamente profissional, são vídeos mais complicados de serem visualizados, né, entendidos, mas são vídeos extremamente detalhados, na qual ele fala aqui do JPEG e a questão das cores, o JPEG na questão da transformada discreta do cosseno, dá para você ver as bases que eu acabei de explicar aqui, né, e problemas que existem com o JPEG. Então, uma outra forma de vocês obterem a informação. Pois é, acabamos, ficamos por aqui e muito obrigado por ter me ouvido. E se você teve dúvidas, volte aí algum trecho. Se você tiver alguma recomendação para fazer, não esqueça de, enfim, curtir, compartilhar. Né? Deixa eu ir lá. Então, até mais. Tchau, galera.